Se você tem mais de 30 anos, provavelmente sua infância envolveu muitas brincadeiras. Correr, bola, corda, pipa, peão. Coisas bem diferentes do dia de hoje, não é mesmo? É que hoje em dia as cenas mais comuns vistas são dos pequenos com os olhos grudados nas telas. A criançada está mesmo abusando da tecnologia. Para elas é só mais um tipo de brinquedo, mas por trás deste gosto existem riscos que eles nem imaginam. E este é o assunto no começo de conversa de hoje, que já está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pelo Super Canal TV, pela TV Sistec, claro, pelas mídias digitais. Houve um aprendizado em algum momento de que as chupetas eram prejudiciais. Diante disso, teve uma mudança de padrão, de crença, de movimento cultural e o não à chupeta. A chupeta acalmava, pacificava, domesticava em alguns momentos. Daí ela foi tirada e trocada pela Peppa Pig, pelo celular, pelo YouTube, por outros recursos eletrônicos que mantêm a criança em uma posição pacífica, passiva. Só que os prejuízos continuam chegando e chegando muito constantemente nos consultórios. E essa dependência também tem se manifestado de diferentes maneiras nos pequenos. Para falar sobre esse assunto, o Começo de Conversa recebe hoje ela que é filha de Antônio José Santana Vasconcelos e da Maria Luísa Lima Pinto Vasconcelos. Salvador, lá na Bahia, a sua cidade de origem, mas atualmente ela mora em Caratinga. Ela tem 34 anos, se formou em medicina aqui no UNEC e fez residência médica em pediatria e em neurologia infantil. Seu hobby é viajar com a família. Eu estou falando da médica neuropediatra, doutora Sâmara Pinto Vasconcelos. Doutora, você é muito bem-vinda aqui. Prazer te receber aqui, por favor. Que bom estarmos aqui. Nós começamos falando da chupeta. A gente tem que lembrar que a chupeta também fazia mal para os dentes, né? Porque realmente era um problema. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho da sua história pessoal, né? Você, de Salvador, veio para Caratinga para estudar? Seguinte, professor Eugênio, eu fui criada, vivi minha infância em Ubaitaba, Bahia, né? Também. Minha última morada foi em Salvador, Muito onde bem. eu concluí a residência médica em neurologia infantil pelo Hospital Martagão Gesteira. Certo. Antes de chegar até esse processo da neurologia infantil, eu fiz a residência médica de pediatria, né, no Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana, também, na Bahia. Uhum. E aí concluí a residência de pediatria em 2020, né? Em 2021, eu iniciei o processo da residência médica em neurologia infantil, né? bem. Concluí em março de 2023, lá em Salvador, Bahia. Tá, mas você fez medicina aqui no UNEC? Isso, formei Então aqui no Caratinga UNEC. você veio para estudar mesmo. Exatamente. Passou no vestibular e veio conhecer Isso. Caratinga. Concluí em 2010. Tá, aí depois saiu, voltou para Bahia, foi fazer suas especializações todas e agora voltou para Caratinga. Gostou da Exatamente. cidade? Gostei. A cidade te recebeu bem. Me acolheu bastante Caratinga, a família do meu esposo é daqui também. Ah, seu esposo, a família dele é daqui. Exatamente. Bacana, muito bem. E aqui a senhora atende o quê? Tem um consultório, está trabalhando no hospital? Atualmente, eu sou neuropediatra da PAI, daqui de Caratinga. Ah, bacana, muito bem. Tenho um atendimento particular também em 2 clínicas particulares aqui de Caratinga também. Tá ótimo. No final da nossa conversa, quando você for fazer suas considerações finais, eu quero que você deixe aí o Instagram, informações, como que as pessoas se encontram. É claro que o nosso bate-papo aqui hoje, o foco, eu queria que fosse mesmo essa questão do que é o uso excessivo da tela pode provocar nesses pequenos, né? Mas não posso perder a oportunidade de tratar de algumas questões aqui. Por exemplo, eu tenho 65 anos, então assim, criança há 55 anos atrás, né? Se a gente não ouvia falar uma série de síndromes, né? TDAH, autismo. Então, assim, meu menino, a doença que a gente ouvia, para falar a verdade, era assim. Você é muito nova, mas naquela época a gente tinha o quê? Cachumba, bicho de pé, esse troço, viu? Ou então meu filho é muito quietinho, meu outro fala muito, eu tenho um menino mais ativo que os outros. São doenças do tempo moderno, são questões, síndromes do tempo moderno, ou não, isso sempre teve, só que realmente não tinha um olhar para isso, a ciência ainda não olhava isso, porque hoje
quase todo mundo tem TDAH, fala, eu já descobri que eu tenho TDAH, então as pessoas têm TDAH, é superativo. Conta para nós, como é que você enxerga isso? O que é que acontece, professor Eugênio? Atualmente, né, esses temas, né, transtorno do neurodesenvolvimento, como o TDAH, o autismo, algumas síndromes genéticas, elas estão sendo mais vistas, né, no momento por conta que eu acredito pelo processo da pandemia, as crianças ficaram mais em casa, então os comportamentos ficaram mais próximos dos pais. Então os comportamentos, os hábitos ficaram mais visíveis, né, naquele convívio em casa por conta da pandemia. Então acredito muito que o processo da pandemia contribuiu para essa visualização mais de perto, né, desses comportamentos, dos rendimentos das crianças na escola. Acaba que a escola ficou com aulas online, então os pais acompanhavam mais de perto. Então, por ter esse acompanhamento mais de perto, muitas coisas ficaram mais visíveis de ser diagnosticadas. Então, o pai que estava em casa acompanhando a aula online do filho visualizava mais de perto aquela dificuldade que ele tinha, né? Aquela desatenção, aquela inquietação, aquele comportamento que estava a investigar. Então, os pais buscaram muito mais após a pandemia investigar os quadros que antes não eram tão vistos por conta que a presença do pai e da mãe em casa, no isolamento da pandemia, facilitou isso. Né? É interessante você estar falando da pandemia, porque tirando o fato dessa questão que muitas pessoas morreram, infelizmente, né? Foi uma coisa muito triste na vida da humanidade, a pandemia. Mas teve um aprendizado, né? Muito grande com a pandemia, né? Inclusive nos relacionamentos, né? As pessoas ficaram mais próximas, né? Exatamente. É claro que nós tivemos também que foram exacerbadas algumas questões, como a violência doméstica, tem essa questão toda. Mas aí, esse é um gancho bom para a gente entrar na questão da tela, porque a pandemia, ela exigiu de todo mundo, inclusive do professor, que não estava acostumado a dar aula através de computador, ou usando o celular, ou usando o computador, aprender a fazer isso, né? A criança de ser obrigada a receber informação também na tecnologia, através das telas. A gente vivia um momento, eu me lembro antes da pandemia, que a gente estava brigando por isso já, assim, das pessoas largarem um pouco o celular de lado, se reunirem mais, a família, estava quase todo mundo conversando através de celular, né? Então estava começando essa história. Veio a pandemia e falou, não, vocês são obrigados a fazer isso agora. Vão ter que usar muito o computador, usar muito o celular, né? E aí a gente sai dessa pandemia mais tecnológico do que nunca. Eu acho que saiu todo mundo com isso demais. E aí realmente tem um excesso, né? Aí vamos entrar no nosso assunto. Quais os riscos, quais os problemas que o uso excessivo da tela pode causar nesses pequenos? O que acontece, professor Eugênio? O uso excessivo de telas, né, já está comprovado cientificamente, os artigos científicos, as diretrizes, tanto da Sociedade Americana de Pediatria, como da Sociedade Brasileira de Pediatria, nos traz informações, assim, bem ricas, né, que fala que o uso excessivo de tela pode causar transtornos do humor, né, ansiedade, depressão, irritabilidade, pode causar transtornos do sono, né, transtornos alimentares, né? Está comprovado que a criança que ela tem o uso excessivo de tela, ela tem o hábito de ser mais sedentária, né? E com o sedentarismo, ela costuma consumir mais carboidratos. Isso pode levar a um sobrepeso, uma obesidade, né? O uso excessivo de telas pode prejudicar, né, a audição, né? Trazer problemas auditivos para a criança. Tem a questão da perda auditiva pela questão do ruído, né? Uso excessivo de fones, né? A questão visual, né? Pode trazer problemas visuais como a miopia também. Tem algumas crianças que são diagnosticadas de miopias devido ao uso excessivo de telas, né? E também transtornos posturais, musculoesqueléticos, né? Transtornos depressivos, igual citei anteriormente, por conta da tela. É porque a depressão, na verdade, as crianças com uso excessivo de telas, né? Elas tendem a acreditar que aquilo que está sendo visto na tela é a vida real, e nem sempre é. Então, os adolescentes, eles sempre pensam que aquela vida fictícia que tem na tela pode ser trazida para a realidade, né? Então, o mundo real é muito diferente daquilo que é visto na tela. É interessante o que a senhora está falando. E alguns adolescentes têm até transtornos da imagem corporal, né? Desenvolve anorexia. Nós estamos falando então de possibilidades, por exemplo, desse uso excessivo de tela na infância, por exemplo, de trazer problemas que vão surgir depois lá na fase jovem já da pessoa, né? Porque tem toda essa questão, né?
Mas aí eu fico pensando o seguinte, qual que é a alternativa que nós temos para substituição? Por quê? Antigamente, né, menino chorando, eu vejo assim, eu fico pegando o jeito que eu fui criado, o jeito que eu criei minhas filhas e o jeito que minhas filhas criam os netos. É completamente diferente no que se refere à criança que está chorando, né? Então, assim, quando eu era garoto e eu chorava, meu irmão chorava e minha mãe com aquele monte de menino, um monte de coisa fazer, era um pito, senta ali, cantinho do castigo, pega um carrinho, um negócio tal, qualquer. Eu ia pegar uma fase, por exemplo, menino chorando, eu pegava ele no braço aqui, balançando, calma meu filho, e dar comida. Então, assim, é um negócio danado. Dá um pirulito pro menino. Hoje virou o celular, não tem jeito. O que a gente vê é isso mesmo. Criança começando, você dá o celular na mão dele e fica quietinho. Então, se a gente for olhar assim, o nosso conforto hoje, é muito bom o celular, né? Porque você dá para a criança, para de chorar, ela não fala mais nada, fica quietinha ali. Como que substituir isso? Como é que te faz? A senhora que é neuropediatra, que só recomenda? Menino que está chorando demais, em vez de eu dar o celular na mão dele, eu faço o que com ele? Exatamente, professor. Durante as consultas no meu consultório, eu sempre oriento os pais, né, da substituição da tela por atividades esportivas, atividades de lazer, atividades com a participação dos familiares, né? Eu relato para eles o seguinte: no momento da refeição deve ser evitado o uso do celular, porque aquele momento é um momento que a criança tem de interagir com a família. E é através daquela interação que ela tem com a família que ela vai desenvolver algumas habilidades, né? Algumas habilidades comportamentais, emocionais, vai desenvolver a linguagem. Então, se esse momento não tem no dia a dia, a criança vai ter menos vocabulário, vai vocalizar menos e vai ter mais prejuízo na questão das interações sociais, né? E aí vem a questão que as mães falam: meu filho está interagindo pouco, por que será? Aí vem a suspeita de um autismo. Aí quando você vai investigar é a questão do uso excessivo de telas, né? Bacana. Vamos fazer um rápido intervalo, a conversa está boa, o tempo passou rápido demais, você não sai daí. Nós estamos conversando aqui com a médica neuropediatra, a doutora Sâmara Pinto Vasconcelos. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa, recebendo aqui a médica neuropediatra, a doutora Sâmara Vasconcelos. Doutora, sobre essa questão do uso da tela, Primeiro eu queria perguntar sobre, por exemplo, computador, celular, tablet, faz diferença ou o problema continua sendo o mesmo? Fala, não, em vez de dar o celular, por conta de luminosidade qualquer, se for no computador vai causar menos impacto. Tem alguma coisa nesse sentido? Não? O que acontece, professor Eugênio? Todos são considerados telas, né? Explico para as mães no consultório o seguinte: o que vem a ser telas, né? A tela inclui computador, celular, tablet, televisão, né? Então, todos esses vão causar o mesmo prejuízo, né? O celular, especificamente, quando a gente está nas orientações do consultório, eu falo com as mães, antes de dormir, 2 horas antes de dormir, deve ser evitado o uso do celular. O celular emite uma luz azul, né, que bloqueia a produção do hormônio do sono, né, a melatonina. Então, com esse bloqueio dessa melatonina, a criança vai ter um prejuízo na qualidade do sono, né? Quando estiver na fase do sono profundo, isso vai ser prejudicado. Então, vai ter os distúrbios do sono. Quando acordar de manhã, vai ter aquela sonolência diurna, que isso vai prejudicar também a consolidação da memória, da atenção, né? Aí vem os problemas do desempenho escolar baixo, né? Baixa capacidade de gravar as... Pode, sem problema não, pode. Aí, durante o dia a dia, vamos observar, né, o baixo desempenho escolar, né? E a questão do uso excessivo de telas vem a prejudicar a criança, igual eu falei. Quando a criança dorme mal, ela vai ter uma sonolência diurna e isso vai prejudicar o desempenho dela durante o dia, né? Tanto na questão da memória, tanto na questão da atenção, né? Muito bem. Eu tenho 5 netos. Sim. Eu vou ganhar meu 6º neto agora, da Clara, que é neurologista. Mas não é neuropediatra, não, é neurologista mesmo, na Força Aérea, agora em Curitiba. E ela já tem uma menininha, que é a neta, que é a Isis. Essa é impressionante como que ela vem sendo criada em relação à tecnologia, porque até os 2 anos não viu o celular. Clara não deu o celular na mão dela, não teve essa conversa. Televisão tem horário, porque tem horário de brincar, de academia, de não sei de quê, tem horário de tudo, e o horário da televisão. E agora começou, ela está com 3 anos, celular, mas é
restrito. Então ela vira e fala, quando ela está querendo fora do ar, mamãe, posso pegar o celular? Não, não é hora de pegar o celular. E é tranquilo, não tem confusão, não tem briga nenhuma. Isso é prudente, quer dizer, é bom ter um limite de tempo de uso do celular e a idade mínima para começar. O que o senhor pensa disso? Quer dizer, tem uma idade, você fala, não, até essa idade eu não devia deixar ela pegar no celular, porque é precoce demais. E tem um tempo, quanto tempo por dia a criança pode ficar com o celular na mão, por exemplo? O que é preconizado hoje, professor Eugênio, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, ela preconiza que até os 2 anos de idade a criança não deve ser exposta a nenhum tipo de tela. Muito bem. Porque esses primeiros 1000 dias de vida são de grande desenvolvimento, maturação cerebral, né, de adquirir muitas habilidades cognitivas, então deve ser evitado o uso de telas até os 2 anos de idade, né. Dos 2 a 5 anos de idade, o que é permitido é no máximo 1 hora por dia, né. De 6 a 10 anos, 2 horas por dia, o máximo que é permitido, e de 11 a 18 anos, 3 horas por dia. Muito bem. Passou desse limite, né, estabelecido, já vai ocasionar danos, né, na questão. Aí eu fico só pensando o seguinte, porque nós vivemos numa era digital, então assim, tudo é tecnologia, né? Quando a gente faz isso, nós não estamos tirando também, quer dizer, não vamos estar coibindo no futuro o saber e querer usar essa tecnologia, não? Não é um outro problema para resolver depois ou não? Acredito, eu falo com os pais que o tempo de tela é igual ao medicamento quando você começa a usar, né? Eu acho que tem o lado do tempo recomendado, que não vai causar, tipo, uma criança de 2 anos, ela usar 1 hora por dia o celular. Se ela fez esse tempo, que é o necessário, assim, o preconizado, ela não vai ter o prejuízo. Então, tudo tem um risco-benefício, né? Entendi. Então, um remédio, se usar uma superdose, ele vai te causar um efeito colateral. Se usar na dose certa, já traz um benefício. Então, depois também tem que pensar o seguinte, é melhor depois ter um esforço para aprender a usar melhor ou gostar mais, do que tentar tirar um excesso que a gente tem hoje, né? De ir para a cama, tá com o celular na mão, a maioria das pessoas, né? Eu falo a gente porque a maioria das pessoas hoje estão por conta de celular. Então, assim, estão almoçando e olhando mensagem, vai para a cama, em vez de desligar tudo, ficar no silêncio, tá olhando mensagem deitado, né, que é um problema. Eu queria aproveitar para ver uma outra questão. Por exemplo, a gente percebe hoje que tem uma incidência maior de crianças com mais dificuldade de fala do que você percebia antes. Pode ser um problema dessa utilização de tela? Pode sim, professor Eugênio. Já está comprovado cientificamente, né? Os artigos nos trazem informações importantes acerca disso. Inclusive, nos mostra que a gente não deve terceirizar a culpa do uso excessivo de tela para as crianças, porque esse problema começa inicialmente com os pais, né? Está comprovado que a tela é fornecida por familiares, né? Sejam pais, tios, avós, né? Então, essa tela, a criança não vai em busca da tela, ela chega para as crianças. É oferecido para ela. Exatamente. Né? E desse modo que ele é oferecido, eu sempre falo também que a melhor forma de ensinar é o exemplo, né? Então, as crianças, elas refletem, né, o comportamento que elas vivenciam no seu cotidiano, né? Elas vão se espelhar no comportamento dos adultos, né? Tem um adulto que fica com o tempo todo no celular, né? Isso faz a criança pensar, não, isso é um comportamento habitual. Então, ela tenta imitar o comportamento do adulto. Então, falo que a gente deve modelar esse comportamento, né? Não só culpar as crianças. E na vida, isso acontece com uma série de questões, não é nem só com celular, né? Então, assim, a criança preconceituosa, a criança não nasce com preconceito, não. Somos nós que colocamos aqui na cabeça dela em algum momento, né? Exatamente. Então, se a criança, ela vai se moldando ao meio que ela está, né? Exatamente. Eu imagino que sim, eu vejo o papai e a mamãe no celular o tempo todo. Estão na mesa almoçando com o celular na mão. Aí a criança também quer, peraí, né? Sim. E tem casos que a gente sabe disso, que o pai usa o tempo todo, a mãe usa o tempo todo e quer proibir o menino, que é mais complicado, porque não dá o exemplo, fica difícil de cobrar, né? Exatamente. E o que os artigos nos mostram, né? Que há uma associação negativa em relação à exposição precoce ao uso de telas, né? Crianças de 1 ano que são expostas precocemente às telas, sejam tablet, computador, celular, elas vão ter um atraso de fala, né? Vai ter um atraso na fala, na linguagem. Por quê?
No ambiente que elas convivem, elas vão ter contato com adultos, que também tem muito contato com telas, e aí elas vão vocalizar menos, se expressar menos, vão ter menos interações sociais. Então isso tudo vai prejudicar o desenvolvimento dessas habilidades. E até os 2 anos de idade é o período que a criança mais desenvolve, né? A parte da cognição, da fala. Então vai prejudicar esse período desse desenvolvimento dessas habilidades. Passamos por aquele tempo de escrever carta, que você pegava um papel, você tinha que contar uma história, mandar uma mensagem, então você escrevia uma carta, né? E aquilo ali você exercitava seu português, você exercitava sua linguagem, a comunicação. Aí você vem com o celular, você tem o Google hoje, você clica lá, ele já corrige a palavra. Tem gente que se você tirar o celular dele e mandar fazer uma carta, eu vou te falar, deve ter dificuldade para escrever a palavra certa, mandar uma mensagem, né? Porque a tecnologia vai fazendo isso para a gente. Aí, nisso você está certíssimo, né? Como que a tecnologia também, se não for bem utilizada, ela dificulta até os relacionamentos. É impressionante. Sim. E a criança realmente ela precisa ter um exemplo bom nisso. O que acontece, né? O comportamento da criança é o que eu já falei, é o espelho daquela convivência que tem no ambiente familiar. Muitos pais chegam atualmente com muitas queixas de comportamentos irritados. Meu filho está fazendo birra. Por trás disso sempre tem alguma argumentação prévia. Ele faz uso excessivo de telas, né? Já tive pais no meu consultório que falou, doutora, quando a gente tirou as telas, chegou ao tempo ideal para cada idade, meu filho virou outra criança. E realmente muda muito, porque um dos usos excessivos de tela vai ocasionar irritabilidade na criança. Quanto mais uso de tela, mais irritada, mais tendência a ser ansiosa, né? Transtornos do humor, então está comprovado. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, eu vou voltar agora para o nosso último bloco. Eu queria voltar com esse tema aqui, que é a questão do videogame, dos jogos. Isso é... Porque tem um contraponto a isso, o que é? É uma opinião minha, né? Que não obstante você não poder deixar o menino ficar o tempo todo nesses joguinhos, mas isso também desenvolve o raciocínio lógico. Quer dizer, como é que conta que a gente faz sobre isso, né? Deixa jogar videogame ou não deixa? Você não sai daí, vamos para um rápido intervalo, já já nós voltamos com mais doutora Sâmara Vasconcelos, já já. Olá, estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa Especial. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar um final de bate-papo aqui sensacional. Nós estamos conversando aqui com a médica neuropediatra, a doutora Sâmara Vasconcelos. Eu terminei o segundo bloco falando da questão do videogame, né? Porque na contrapartida você tem a questão de melhorar o raciocínio lógico, né? Como é que faz esse jogo aí para nem proibir e nem deixar fazer tanto mal? O que acontece, professor? O que eu oriento, né? Todo uso de tela deve ser monitorado pelos pais, né? Então, eu recomendo que seja um responsável, né? Que seja no tempo ideal, preconizado para cada idade, né? Que seja visualizado quais os tipos de jogos que a criança está jogando, se tem algum conteúdo violento, agressivo, porque isso tudo pode moldar o comportamento da criança, né? As crianças tendem a copiar aquilo que elas estão visualizando, que elas estão jogando para a vida real. Então, todo o uso de tela deve ser supervisionado, né? Seja a criança esteja no quarto dela, tem que ter um responsável, esteja na sala, até na própria escola também, se a criança fizer uso de tela em alguma atividade, ela deve ter a supervisão de um adulto. Então, tudo tem que ser no tempo ideal e preconizado para aquela idade. Muito bem. Você falou uma questão da escola, eu quero aproveitar o gancho para fazer essa pergunta, porque quando a gente fala de família e escola, né, isso é uma discussão antiga, mas é fato de que boa parte das famílias, elas ficam entregando a educação da criança para a escola, como se a escola fosse obrigada a educar seus filhos. Não é, a escola não é para isso, né? O professor não é para educar menino. O menino tem a educação básica que você tem que receber em casa, do papai, da mamãe, dos avós. A escola é para aprendizagem, é para poder ajudar a moldar toda a conduta do aluno, levar conhecimento para ele, né? Não dá para ficar ensinando o menino na escola a não jogar papel no chão, né? A usar direito um banheiro. Então, mas tem essa briga porque tem muito pai, tem muita mãe, infelizmente, que acha que isso é uma obrigação da escola, né? Essa é uma discussão longa. Me parece que no caso do celular também, parece que a família meio que vai entregando para o celular umas questões que eles deviam resolver. Então, assim,
está com conflito, deixa ficar para a tela para lá, porque vai aprender no celular, até aprendizagem mesmo. O menino aprende o que precisa e o que não precisa numa tela de celular, né? Então esse controle da família, quer dizer, esse não deixar que o celular ensine tudo que o menino precisa, o celular que eu falo a tela, o computador, a televisão, a família tem responsabilidade nisso, né? Exatamente, os pais têm responsabilidade, porque a educação, igual o senhor citou, começa em casa, né? A educação parental, o diálogo dos pais é muito importante até para evitar que a criança chegue a ter um uso excessivo de telas. Se você tem um bom diálogo com seus filhos, uma boa conversa, você conversa com eles sobre os riscos que tem o uso excessivo de telas, aquela criança vai entender mais facilmente e o processo vai ser muito mais fácil, né? Seja para aquelas crianças que já têm o uso excessivo ou aquelas que ainda nem conhecem a tela. Então, se a criança reconhece que aquilo ali pode trazer um malefício, né, para o seu desenvolvimento, a criança vai mais fácil ser direcionada para uma atividade de lazer, para uma atividade, né, ao ar livre, né? Eu acho que a criança tem que ter comportamento de criança. A criança tem que ter atividades ao ar livre, participar de atividades esportivas, né? Atividade de lazer com a família, né? É muito importante o papel da família na formação da personalidade da criança, né? Das habilidades. Todas as habilidades comportamentais, emocionais, de linguagens, elas são produzidas de acordo com esse engajamento nas atividades familiares. Então, se a família não tem esse engajamento com a criança, isso vai prejudicar muito a questão das interações sociais, né? E aí vem os prejuízos a longo prazo. Aí uma outra pergunta agora, por exemplo, quem está nos ouvindo agora, quem está assistindo esse programa, esse internauta ou telespectador, e ele tem um bebê ou vai ter filho, tem certeza que está refletindo sobre isso e vai falar assim, realmente eu não vou entregar celular para o menino com 6 meses e isso vai ser problema. Mas quem já tem a criança que está com 10 anos e que é celular o dia inteiro, então o menino já fica no celular o dia inteiro. Nós sabemos que tem casos aí, por exemplo, tem uma novela que mostrou isso recentemente, de um adolescente que ele estava viciado nisso na tela, viciado, a ponto de foi internado, tomando um remédio para poder, não conseguia nem, até no banheiro, para tomar banho, e estava com o celular na mão. Mas quem tem um menino que está com 10 anos e usa o celular o dia inteiro, como é que cuida disso? Qual que é a abordagem que o pai faz com essa criança agora? Porque já deixei fazer errado e agora nós vamos tentar consertar isso. Devemos começar, né, a impor limites para a criança, né? Tentar explicar para a criança que aquilo ali pode trazer riscos, né, para o seu desenvolvimento. Impor limites, né? Impor horários, né, de uso, monitorar aquele uso, tentar substituir esse uso excessivo dessa tela por atividades do cotidiano, né? Botar a criança na atividade de lazer, no esporte, dar uma pintura para a criança fazer, dar uma atividade extra como um teatro, né, uma dança, um jogo educativo, sentar com a criança, montar um quebra-cabeça, né? Participar do dia a dia da criança, né? Para poder ela entender que aquele uso excessivo da tela não é o essencial. Ele pode prejudicar e podemos substituir isso por atividades do cotidiano, né? Dar atividade de criança para a criança poder participar mais, até para a família se envolver mais com a criança, né? O uso excessivo, o uso prematuro da tela, pode levar ao uso prematuro do óculos? Exatamente. O que acontece? As crianças que ficam muito expostas a telas podem vir a ter algumas dificuldades visuais. Uma delas citadas é a miopia, né? Tem hora que você vê, por exemplo, num avião, ou vê num ônibus, no metrô, você está vendo lá crianças, 6 anos, 7 anos, com o celular ligado, fonezinho de ouvido. A questão da educação, a gente fala com a criança assim, põe no fone de ouvido, porque você está ouvindo isso alto aqui, está incomodando o seu entorno, todo mundo que ouvindo isso. A gente mesmo faz isso com a criança, então ela bota. É melhor fone de ouvido ou é melhor sem um fone de ouvido? Que tipo de problema esse uso pode causar na audição? Em relação à questão auditiva, né, o prejuízo que o excesso de telas pode causar é algumas perdas auditivas por ruído, né? Muito bem. E alguns fones de ouvido, dependendo
do volume que a criança, né, escute, pode prejudicar bastante a parte auditiva. Achei interessante isso, porque você, quando está com fone de ouvido, você não tem controle do volume, quem tem é a criança, né? Exatamente. E aquele pode estar indo numa altura lá que tá uma doideira, né? Bacana demais, doutora. Foi muito bom te receber aqui. Tenho certeza que foi muito esclarecedor para o telespectador, para o internauta. E nós adultos, precisamos aprender a usar melhor essas telas todas, porque se deixar, a gente passa o dia na frente de uma tela, né? E que a gente cuide melhor das nossas crianças em relação a isso, né? Muito obrigado, foi um prazer te receber. Exatamente, aqui. Professor, foi um prazer meu estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? Estou à disposição para mais explanações, né? Estou à disposição também de todos os familiares que desejam tirar suas dúvidas comigo. Tá ótimo. Eu vou te deixar agora fazer um uso final aqui para encerrar o programa. Aquela tela ali é com você. Pode deixar aí para nós o Instagram, como que as pessoas te encontram. Deixa o seu recado, fica à vontade. A câmera é sua. Obrigado, professor Eugênio, pelo convite, igual eu falei anteriormente. Agradeço a todos da equipe, aos telespectadores pela audiência, né? Me ponho à disposição. Atualmente eu atendo presencialmente aqui em Caratinga, né? Em dois consultórios particulares. Vocês podem encontrar o número de contato no meu Instagram profissional, que é @doutora.samaravasconcelos. Né? Tem um celular também de agendamento, que é o DDD 33 98890 0110. No meu Instagram tem vários temas, várias orientações sobre diversos temas da neurologia infantil. Me ponho à disposição de todas as famílias que precisarem da minha ajuda. Obrigada. Tá, doutora. Muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada, senhor. E a você que nos acompanha no Começo de Conversa, muito obrigado pela atenção, pela audiência. E até o próximo encontro, se Deus quiser.